Fala pessoal, beleza? Meu nome é Júlio Augusto, sou desenvolvedor sênior, mobile sênior numa empresa chamada GoK. Atuo aí com desenvolvimento principalmente em React Native, tá? Mas eu mexo também um pouco com Native Script. Atualmente eu tenho mexido um pouco com Flutter também, mas no meu dia a dia é React Native. Então, na empresa, tudo que eu faço hoje é em React Native. E hoje eu vou dar uma mini aula aí, um conceito inicial sobre React Native. A gente vai desenvolver uma aplicação bem simples, basicamente para ter os conceitos principais que a gente usa no desenvolvimento de uma aplicação mais robusta, mas que vai dar para aprender bastante coisa sobre o framework. Vamos lá. Para quem não sabe, o React Native ele é um framework JavaScript, foi criado pelo Facebook, acho que se eu não me engano em 2012, não estou lembrado muito bem, mas em 2012 foi criado pelo Facebook para suprir alguns problemas que eles tinham lá em questão do desenvolvimento nativo, né? Então eles criaram o framework. Em 2015 eles liberaram uma versão oficial do React Native para o público. E em 2015, quando eles fizeram essa liberação, eles já falaram que o Facebook já estava usando o React Native em produção bem antes disso. Então, quando saiu a versão oficial, eles já estavam usando o framework em produção no aplicativo deles. Então, basicamente, o que o React Native faz é interpretar todo o seu código escrito em JavaScript e, e isso renderizar componentes nativos, tanto para Android quanto para iOS. Atualmente, a gente também tem como desenvolver aplicações nativas para Windows e macOS, utilizando o React Native também. Então, basicamente, com uma base code você desenvolve para 4 plataformas nativas aí, duas delas desktop e duas mobile. Então, vamos lá, vou mostrar aqui a aplicação que a gente vai desenvolver. É uma aplicação simples, eu vou estar consumindo aí a API do GitHub, a API REST deles. E a gente vai fazer basicamente, a gente vai ter aqui uma tela inicial, onde vai ter aqui um input de texto. A gente vai digitar o nome do usuário, ele vai salvar esse usuário, ele vai consultar na API do GitHub esse usuário, vai trazer os dados, vai retornar para a gente vai salvar esses dados de usuário no nosso banco de dados local do aparelho, então a gente vai manter isso armazenado no nosso aparelho. E aí eu clicando em qualquer usuário que eu adicionei, ele vai carregar da API do GitHub todos os repositórios públicos desse usuário, trazer aqui para mim quantas vezes por quantas pessoas ele está sendo visto, quantas stars ele teve, quantas vezes ele foi forcado. E isso ele vai trazer tudo aqui para a gente vai exibir numa lista. Um exemplo, se eu adicionar o usuário do Facebook aqui, ele vai trazer para mim Facebook. Eu clicando, ele vai trazer todos os repositórios do Facebook, né? Aqui contando a quantidade de stars, de what, forks e por assim vai. Uma coisa que eu adicionei também, eu adicionei uma função para remover esses usuários do nosso banco de dados local, só que ela é meio oculta. Então, quando você dá um toque na tela, ele vai te redirecionar para os repositórios do usuário, né? Aqui quando eu clico, basicamente eu adicionei um link para ir para o site do GitHub, tá? Eu não coloquei numa web view, eu adicionei um link para mostrar como funciona o redirecionamento do aplicativo para outro site, né? E para remover um usuário, o que eu fiz? Eu adicionei um long press. Então, quando a gente clica e mantém pressionado por um determinado tempo, ele vai exibir um alert nativo para a gente, perguntando se deseja realmente excluir da lista, né? Se eu clicar assim, ele vai remover e manter só o outro. Beleza, é basicamente isso. A aplicação é simples, mas tem uns conceitos bem legais aí.
Então, e no final de tudo, eu quero ver se lá no final da segunda aula, se eu consigo gravar também ensinando a adicionar o ícone do aplicativo, adicionar splash screen e talvez, se der tempo, também mostrar como é que faz o deploy dela, tanto para Android quanto para iOS. Né? O iOS eu só vou mostrar o deploy, eu não vou mostrar como subir, basicamente como manipular na loja, porque senão eu teria que criar um aplicativo na loja e na Apple Store Connect para poder estar fazendo isso. Mas no Android eu vou mostrar como fazer o deploy, como gerar o APK, tudo certinho. Então vamos lá. Eu vou fechar essa aplicação. Vou até remover ela daqui, porque a gente vai criar uma aplicação nova. Tá, para iniciar, eu vou... Toda a parte de instalação, eu quero ver se eu gravo um vídeo depois de configuração de ambiente. Eu não vou focar nisso aqui, porque levaria muito tempo para mostrar a instalação de Android Studio, a instalação de Xcode, configurações do VS Code e tal. Aí eu vou deixar na descrição aí depois os links das documentações do React Native. E aí aqui mostra tudo, como fazer a instalação, como ele funciona, tudo certinho. Mas a gente vai começar tudo agora aqui sem mexer com configuração. Então qualquer coisa depois eu gravo uma aula só de configuração de ambiente. Eu acho que vale uma aula só para isso, porque é um pouco extensa, principalmente quando vai configurar o Android Studio. Mas vamos lá. Basicamente, para eu conseguir rodar comandos do React Native aqui, eu preciso instalar a CLI dele. Então, para isso, você estando com o Node instalado, né, se você der um Node-V, você vai ver que tem a versão dele. Você consegue instalar a CLI utilizando o npm, que já vem instalado junto com o Node. npm install-g React Native CLI. Fazendo isso, você vai instalar ela globalmente. Instalando a CLI globalmente, ele vai liberar aí pra gente os comandos do React Native. Então, se eu digitar React Native, você vê que o VS Code já deixa verdinho no meu terminal aqui. E com isso eu posso rodar um comando para poder gerar o meu projeto. Então, eu posso rodar aqui, ó, React Native init, para iniciar um projeto. Init, e eu vou dar o nome dele de GitHub Repos. Vou dar esse nome aqui mesmo. Tá. Fazendo isso, ele vai baixar toda a estrutura principal da nossa aplicação, vai fazer todas as instalações de Cocoa Pods e todas as dependências que ele necessita para rodar o projeto inicialmente. Ele vai fazer tudo isso para a gente. Esse processo demora um pouquinho, vamos aguardar. Beleza, ele terminou aqui. Aqui ele traz no final algumas informações, né, de como rodar o React Native para Android e como rodar ele para iOS e tal. Mas basicamente ele já traz uns comandos configurados no nosso package.json. Então, se eu rodar um comando npm run Android ou npm run iOS ou yarn Android, yarn iOS, que é como eu costumo utilizar, ele já vai, no caso do iOS, ele vai abrir o simulador automaticamente, né, o simulador lá do Xcode. No caso do Android, para você rodar o comando yarn Android, você precisa estar com o simulador aberto. Então, como eu já estou com todo o ambiente configurado, eu já tenho meus paths configurados no meu arquivo de configuração de usuário, eu consigo rodar um comando aqui chamado emulator, que a gente configura no Android, que é isso aqui, ó, emulator-avd e o nome do emulador. No caso eu tenho o Pixel 3a instalado, então eu posso rodar esse comando. Ele vai abrir aqui o emulador do... Deixa eu fechar esse projeto aqui. Ele vai abrir o emulador do iOS, do Android. Desculpa. Eu vou excluir também a aplicação que eu já estava rodando aqui. E vou redimensionar um pouco isso daqui. Só vou deixar ele aqui de lado. A gente vai ver mais no iOS, mas eu vou deixar ele atrás do VS Code aqui. Vou também aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, que eu acho que está um pouco pequena. Tá. Beleza, então agora estando com o emulador do iOS e do Android aberto, eu posso criar aqui uma nova aba no meu terminal. Eu vou acessar a pasta do GitHub Repos, que foi o projeto que a gente criou. Vou rodar o comando yarn iOS. Nesse caso, eu vou rodar com --simulator é igual iPhone 11 Pro, que é esse iPhone que eu já estou com ele aberto aqui.
senão ele vai abrir qualquer aparelho, entendeu? E eu gosto de trabalhar com esse iPhone aqui. Então eu vou rodar esse comando, ele vai fazer o build da aplicação. Eu já estava com um bundle iniciado aqui. Eu vou acessar aqui o meu desktop pelo uma área do terminal, aula e git cd github repos. Aqui eu vou rodar um comando npm run start para ele iniciar o bundle do React Native, né? Isso ele faz automaticamente, tá, pessoal? No meu não vai acontecer porque eu estava com um bundle de outra aplicação aberta, eu tive que finalizar ele aqui, aí por isso que eu estou rodando manualmente, mas quando você roda o comando yarn iOS e yarn Android, ele já inicia o bundle JavaScript automaticamente. Esse bundle é responsável por ficar escutando alterações no código JavaScript e passando todas essas informações para o Objective-C no caso do iOS e para o Java no caso do Android, para eles poderem fazer os renders na tela de todos os componentes e todas as regras que a gente está fazendo na programação via JavaScript. Esse processo também demora um pouco, porque é a primeira vez que ele está sendo executado. Então vamos aguardar um pouquinho. Ele já está rodando, ele está rodando o bundle do iOS. Beleza, a gente já tem a aplicação base que o React Native cria para a gente aqui no iOS. Eu vou fazer a mesma coisa agora e dar um yarn Android. Ele vai rodar também a aplicação aqui no Android. Beleza, ele também já rodou aqui. Ele está iniciando. Pronto, agora a gente já tem a mesma aplicação rodando em dois sistemas operacionais diferentes com a mesma base code, né? Agora a gente vai iniciar o desenvolvimento. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar algumas bibliotecas que a gente vai precisar aqui para poder estar fazendo esse aplicativo, né? Então, uma delas, a primeira delas, na verdade, eu vou instalar o React Navigation, que é a biblioteca que a gente utiliza para poder fazer a navegação de rotas aí da nossa aplicação. É uma das, tá? É a mais famosa, a mais famosa biblioteca de navegação aí do React Native. Então aqui a gente vai em Get Starter e a gente vai ter aqui todo o passo a passo de instalação. Como eu estou utilizando o Yarn, eu vou mudar para Yarn e vou copiar aqui o comando do React Native, do React Navigation Native, e vou rodar ele aqui no meu terminal. Então yarn add, tal, e aí ele vai instalar a dependência para a gente. Você vê que aqui no package.json ele vai aparecer essa dependência com a versão dela. Agora eu vou vir aqui, isso daqui, ó, vocês ignoram se estiver indo pela documentação, tá? Quando tiver aqui Expo, a gente está criando esse projeto hoje com CLI e não com Expo, então para quem estiver utilizando Expo tem que instalar essas dependências. Para quem estiver usando a CLI, que é o nosso caso, a gente instala essas aqui. Então eu vou copiar aqui também e vou colar no meu terminal para ele instalar essas outras dependências que o React Navigation precisa. Beleza, ele já instalou aqui. Que mais que a gente vai fazer aqui? Tá. Uma outra coisa que a gente precisa fazer no caso do iOS, a gente precisa acessar a pasta iOS, né, que ela está aqui, ó, se vocês verem no projeto, ele foi criado uma pasta chamada Android, onde está todo o código nativo em Java, com as configurações do Gradle e tal. E ele criou também uma pasta iOS, que é onde está todas as configurações em Objective-C do iOS. Aqui a gente tem o Podfiles, que é onde ficam as dependências via Cocoa Pods e tal. Depois que a gente instala uma biblioteca que precisa, que ela é nativa, a gente precisa acessar a pasta do iOS, no caso desse sistema, acessa aqui cd iOS e a gente roda um comando pod install. Todas as bibliotecas no React Native que são nativas, a partir da versão 60, se eu não me engano, 0.60 do React Native, eles usam CocoaPod por default. Então toda biblioteca nativa que você precisa instalar no projeto, você precisa rodar um pod install na pasta iOS para ele fazer o download dessa biblioteca via CocoaPods. Tá? Então beleza, a gente já fez aqui nesse caso, eu vou voltar aqui. No caso do Android não precisa, tá? Ele já identifica automaticamente.
a gente, quando instala uma biblioteca nativa, o que a gente precisa fazer é rodar o projeto novamente, então dar um novo build. Eu vou rodar aqui um yarn iOS, ele vai buildar novamente o projeto para a gente, e vou fazer a mesma coisa também no Android. Esperar um pouquinho. Show. Mas vou fazer no Android logo aqui também para ficar com as duas aplicações rodando. Tem mais uma biblioteca que eu vou usar, que a gente vai utilizar aqui nessa aplicação, que ela faz parte também do React Navigation, mas ela é opcional, né? Então, mas como as minhas rotas vai precisar, eu vou instalar ela aqui também. Ela não vai precisar fazer link, não vai precisar fazer podestal ou rodar a aplicação de novo, porque ela é uma biblioteca somente JavaScript, né? Então não necessita. Deixa eu terminar de rodar no Android. Show. Aqui eu vou dar um yarn add e vou adicionar a biblioteca @react-navigation/stack. Essa biblioteca vai servir para a gente montar nossas rotas também, que eu utilizo ela. Então ela está aqui. Tá, show. Vamos lá. Está rodando aqui no Android. Show, está rodando nas duas. Tá. Ao próximo passo, eu já tenho a instalação aí das minhas dependências referente a rotas. O que eu vou fazer agora, eu vou estruturar minha aplicação, fazer minha estrutura de pastas. Então, eu costumo criar na minha aplicação aqui, ó, uma pasta chamada src, que vai ser o source da nossa aplicação. Então, todo o código que a gente for desenvolver vai ser criado dentro dessa pasta src para separar de todos os outros arquivos aqui referente à aplicação principal. Então, eu crio essa pasta src, dentro dela eu vou criar uma pasta assets, onde eu vou colocar todas as minhas imagens, fontes, tudo que eu for utilizar de asset mesmo, eu jogo aqui dentro, tá? Eu também vou precisar de uma pasta chamada components. Components é onde eu crio todos os meus componentes que são reutilizáveis. Então, se eu tenho um componente que eu vou utilizar na página X e preciso utilizar ele na página Y, eu crio somente um, e eu uso o mesmo código para as duas páginas. Então eu tenho aí o compartilhamento de código entre screens aí. Também vou criar aqui uma pasta chamada routes, que é justamente o nome já diz tudo, né? A gente vai criar as nossas rotas aqui dentro. Eu vou criar uma pasta chamada screens, onde eu costumo salvar todos os componentes de telas, né? Os componentes que são... Eu costumo separar por feature. Então, se eu tenho uma feature que faz tal coisa, o feature de cadastro, eu tenho lá uma pasta chamada register, login, uma pasta chamada login e assim sucessivamente. Além das screens, eu vou criar também uma pasta chamada services. Essas services eu utilizo para salvar configurações de API, entre várias outras coisas aí de serviços que a gente pode estar colocando dentro da aplicação. Eu também vou criar uma pasta chamada Styles. Essa pasta Styles eu costumo criar alguns estilos globais, alguns estilos que eu vou poder usar em tudo que é lugar, sem que ele precise ser modificado. Então, um exemplo pode ser um container um container da página que ele vai ser igual para todas as páginas. Eu costumo criar aqui e só importo ele e utilizo. Tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui o arquivo de rotas. Eu vou criar um index.js e aqui, ó, na nossa pasta source, na nossa pasta src, eu vou criar um index.js também, porque hoje a nossa aplicação ela está sendo apontada para esse arquivo app.js. Então, um exemplo, se eu apagar aqui, ó, qualquer informação daqui, ó, deixa eu apagar até mais aqui também, vou deixar só o header, só isso daqui. Ó, o React Native ele tem um fast refresh. Tudo que você altera aqui no seu componente e salva, ele já muda automaticamente para você. Então isso chama fast refresh. Tá. Só que o nosso app ele está apontando para esse arquivo aqui. Só que eu não vou usar. Eu quero apontar ele para o nosso source. Então se eu apontar para o source, ele vai ler o index.js automaticamente. Então o que eu vou fazer? Esse app eu vou excluir daqui. A gente vai ver que vai dar erro aqui na nossa aplicação. Por quê? Na nossa raiz do projeto, no GitHub Repos, a gente tem um arquivo também chamado index.js.
esse arquivo ele é responsável por registrar o componente, né? Esse registro faz com que o código nativo identifique que esse componente tem que ser renderizado. Então ele registra o componente app que estava justamente vindo daquele arquivo app. O que eu vou fazer aqui é mudar, como eu não tenho mais o app, eu vou apontar diretamente para a pasta source. Então eu salvando aqui, ele vai dar erro porque a gente não tem nenhuma estrutura React dentro do nosso arquivo index lá do source, né? Então vamos só fazer uma estrutura básica para ele parar de dar erro. Eu vou importar o React, vou importar aqui o React from React, eu ainda escrevi errado. Deixa eu voltar React, aqui, pá, show. E aqui eu vou criar uma função, então vou criar aqui uma constante mesmo, né? Eu vou criar com arrow function. Então vou criar uma função chamada app, né? É uma arrow function, e vou dar um export default no app, tá? Beleza. Se eu salvar vai continuar dando erro. Por quê? Porque isso daqui é um componente React. Se eu estou criando um componente React, eu preciso retornar alguma interface. Então eu preciso aqui, colocar um return, e nesse return eu preciso voltar alguma coisa, devolver alguma coisa de interface. Então para isso, por enquanto, eu vou adicionar aqui um componente que a gente importa aqui do React Native, né? O React Native ele tem vários componentes nativos já prontos. Então view, tooltable past, que é o botão, image, scroll view, list view, flat list, tem tudo isso pronto. Então a gente consegue importar aqui uma view e simplesmente eu posso renderizar uma view aqui. Fazendo isso a gente já tem essa view, ela está toda branca, né? Mas um exemplo, se eu colocar aqui, a view ela traz para a gente várias coisas aqui que a gente pode usar, né? Várias propriedades. No caso aqui, eu vou colocar um style com um background color na cor red, só para a gente ver. E eu preciso dizer que essa view é um flex one, né? Que ela vai ocupar toda a nossa tela. Então a gente já tem aí o nosso componente principal sendo renderizado. Show! Só que o que eu quero fazer aqui é renderizar as minhas rotas, né? Então aqui nesse componente basicamente a gente vai renderizar as rotas. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar as nossas rotas, né? A gente vai criar as nossas rotas. Então aqui no nosso arquivo de rotas, basicamente eu vou importar o React from React. Eu vou importar também aqui da biblioteca do React Navigation que a gente instalou, React Navigation /native. Eu vou importar um carinha chamado Navigator. Navigation Container. Esse cara aqui. E da outra biblioteca que a gente instalou, que é a React Navigation Stack, eu vou importar dentro desse cara o Create Stack Navigator. Tá. Eu vou separar aqui, eu vou colocar um comentário, Components. Aqui abaixo desse comentário a gente vai importar todas as nossas telas, todos os nossos componentes que vão ser umas screens. Tá? Por enquanto eu não tenho nenhum, então vou deixar isso daqui. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa criar uma stack de navegação. Então para isso eu posso criar uma constante chamada stack, que vai ser igual a create stack navigator. Com isso, essa constante vai ser uma stack de navegação. Então com ela a gente vai conseguir acessar várias propriedades aí para criar as nossas rotas. Tá. Isso daqui também é um componente React. Por ser um componente React, eu vou ter que pegar e criar uma constante, const routes, eu vou chamar de routes, é uma arrow function, e aqui embaixo eu vou dar um export default também nela, routes. Tá, eu preciso renderizar alguma coisa também nesse componente, então a mesma coisa, eu utilizo return. Tá, e aqui agora, o que eu vou fazer? Eu preciso englobar todas as minhas rotas em um container. Então, para isso que a gente vai utilizar o Navigation Container que a gente importou lá em cima da biblioteca. Tá. Beleza. Dentro do Navigation Container, a gente consegue criar as nossas stacks. Então, eu vou pegar a constante stack que a gente criou, vou dar um ponto
Você vê que ele já completa para mim. Ele tem duas propriedades, a Navigator e a Screen. A primeira que eu preciso é a Navigator. A Navigator precisa englobar todas as screens. Então, beleza, já tenho a Navigator. Agora, para criar uma screen, eu preciso de um componente que vai ser renderizado aqui, né? Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui na pasta Screens, vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de Initial. Vai ser a tela inicial da nossa aplicação. Dentro dela, eu vou criar aqui um index.js. E a mesma coisa, tá? Eu vou criar uma estrutura React. Eu vou const initial é igual arrow function return. E aqui também eu vou retornar uma view. Eu vou dar um export the full initial. E eu só preciso importar a view do React Native, senão quando a gente colocar isso vai dar problema. Tá, React Native, eu vou importar aqui view. Show! Beleza, a gente já tem uma tela inicial, certo? Só para vocês verem quando a gente for mudar, eu vou mudar aqui a cor dessa tela. Eu vou colocar um flex one para dizer que ela vai preencher toda a tela. E vou mudar a cor dela para blue, vai ser um azul. Nada vai acontecer porque a gente não está usando essas rotas ainda. Tá. Agora eu vou voltar aqui no arquivo de routes e vou criar uma screen de navegação. Então, ó, stack.screen. Eu vou dar um nome para essa screen. Eu vou chamar ela de initial mesmo. Eu costumo dar o mesmo nome da feature para as minhas screens. Fica mais fácil identificar. Quando o projeto fica muito grande, a gente acaba esquecendo as coisas, então estando com o nome da própria feature fica mais simples. E aqui em component, a outra propriedade que a gente precisa passar é component. Esse component, ele aceita um componente React, então é um componente que a gente vai importar aqui. Eu posso importar aqui, ó, import initial from, e eu vou até a pasta screens e aqui opa, foi assets, aqui tá errado. É screens /initial. Eu não preciso passar aqui index, tá? Porque como o index.js é o arquivo principal, eu só preciso chegar até o nível de pasta. Beleza, com isso a gente já tem aqui o nosso componente. Eu só preciso passar ele aqui para dentro. Então, o que está acontecendo? Quando for identificado que a gente está na página inicial da nossa aplicação, ele vai renderizar, a nosso React Navigation vai renderizar o nosso componente inicial. Então, a nossa screen principal, certo? Então, beleza. Com isso a gente já tem as nossas rotas criadas. Se eu precisar criar mais rotas, é a mesma coisa. Eu pego, crio uma nova screen abaixo dessa daqui, importo o componente dessa screen e assim sucessivamente. Tá, mas por que não mudou nada aqui na nossa aplicação? Porque a gente precisa referenciar esse arquivo de rotas no nosso arquivo principal do app. Então, se eu vier aqui, ó, no nosso index.js na pasta source, eu preciso dizer para esse componente o que ele precisa renderizar. Hoje ele está renderizando uma view com background head, né? Então, eu vou criar aqui, ó, um comentário, vou chamar routes e vou importar as minhas rotas. Então, routes from... eu estou no mesmo nível de pasta, tá? Então eu só preciso passar ponto barra, ele já vai buscar para mim aqui o autocomplete. E aí eu vou aqui nas minhas rotas e pronto. Agora eu só preciso substituir essa view pelo meu arquivo routes. Ó, demorou um pouquinho, mas já iniciou com a nossa rota inicial. Por padrão, o React Navigation ele traz pra gente o tab bar aqui em cima já, o nosso header, né, que a gente chama de header, aqui em cima já configurado com o nome da nossa rota, tá? Isso daqui a gente não vai usar, então a gente vai remover isso, vai aprender a remover isso das rotas. Agora eu não vou utilizar mais essa view, eu vou remover ela daqui, tá? O que a gente vai fazer agora também, vamos começar realmente a criar toda a interface da nossa aplicação. A gente já aprendeu a criar nossas rotas, então nossas rotas já estão prontas. Eu não vou precisar mexer mais aqui agora. A gente vai mexer depois só para remover esse header daqui, né? E para adicionar uma outra rota, que é a próxima da aplicação, que vai mostrar os repositórios. Por enquanto, nessa parte de rotas é isso. O que a gente vai fazer agora é instalar uma biblioteca que eu utilizo
para poder fazer toda a parte de estilo da nossa aplicação, utilizando o CSS como se a gente estivesse escrevendo para a web, tá? Porque o React Native, ele, para você fazer estilos nele, você precisa utilizar aqui, ó, importado da própria biblioteca do React Native, um chamado Style Sheet, tá? E como é que esse Style Sheet funciona? Eu vou importar isso no nosso componente inicial, só para mostrar. Ó, eu vou importar aqui, ó, Style Sheet. Style Sheet. Tá, se eu quisesse, isso daqui, ó, se eu for fazer todo o meu estilo aqui inline na minha view, isso daqui pode ficar imenso, né? Porque eu posso ter vários estilos para uma única view, certo? Então o que a gente faria? Eu importaria o Style Sheet do React Native, aqui eu criaria uma constante styles, ou qualquer nome, tá? Eu costumo chamar de styles para padronizar. E aí aqui, ó, stylesheet.create e é um objeto. Então, aqui dentro desse objeto eu consigo criar vários estilos. Então, um exemplo, eu tenho uma view que é a minha view principal, eu poderia chamar ela de container, né? Eu crio um outro objeto, container, e aqui dentro eu consigo passar todas as propriedades de JavaScript, de CSS em JavaScript, né, que a gente fala. Então, um exemplo, eu passei um flex 1 lá em cima, se eu passar, ó, ele já vai dando um autocomplete para mim, né? Flex 1, vírgula, background color, vou mudar a cor dele aqui para black, né? Ou você passa o hexadecimal também, tanto faz, tá? Então, tá. Beleza, mas como é que eu uso isso? Aqui no lugar 2, desse style que a gente passou, você vê que a gente passou com duas chaves aqui, né? Se a gente pegar e remover essa chave de dentro, eu consigo passar um objeto para dentro dele. Então eu posso chamar aqui, ó, styles, ponto, ele já vai identificar para mim container. Então, ponto container, se eu salvar, ele já vai mudar a cor. Só que eu não gosto muito de usar o style sheet, porque ele acaba deixando o processo um pouco mais lento de desenvolvimento, na minha opinião, tá? Tem gente que prefere muito utilizar ele. E, na minha opinião também, ele deixa o código muito feio. Porque a gente acaba utilizando o view, styles aqui, então se você está vendo aqui agora, não parece nada feio, mas quando o código começa a ficar grande, você demora para encontrar as coisas. Então, para solucionar isso, eu costumo utilizar uma biblioteca chamada Styled Components, né? Que a gente pode instalar aqui rodando yarn add Styled Components. Essa biblioteca permite que a gente escreva CSS da mesma forma que a gente escreve na web. Quem vem da web aí vai se sentir muito confortável, porque o CSS é a mesma coisa. Se você reparar no Style Sheet, a gente escreveu um background color dessa forma. Então, no CSS comum seria basicamente isso aqui, né? Que é o da web. Aqui no Style Sheet, algumas tags do CSS não funcionam e tudo que fosse separado por traço, aqui ele é adicionado com a primeira letra maiúscula da próxima palavra, tá? Então, a gente vai utilizar nessa aula o Styled Components, porque, na minha opinião, é muito mais produtivo e deixa o código muito mais organizado, tá? Então, eu vou remover isso daqui, a gente não vai usar o Style Sheet. Tá, porque a gente tem um style aqui. Eu também vou remover isso porque a gente já vai começar a realmente criar as nossas interfaces, a nossa interface. Tá, para começar eu vou criar a primeira tela, né, a tela inicial a gente vai criar agora. O que eu vou fazer? Como eu vou utilizar Styled Component, a gente consegue pegar os componentes que são do React Native, estilizar eles e retornar como um novo componente estilizado. Então, para isso, eu vou criar aqui, ó, eu costumo separar para não ficar tudo num código, num arquivo só e acaba ficar muito grande. Eu costumo separar os meus componentes estilizados em um arquivo chamado styles.js, tá? Então, dentro do styles, eu vou importar aqui o styled from styled components. Ó, se eu deixar styled components somente, ele não vai identificar para mim nenhum componente nativo do Android e do iOS, no caso aqui com o React Native. Por quê? Styled Components é uma biblioteca para web, só que ele tem uma extensão para o React Native. Então, para eu utilizar essa extensão,
eu preciso passar aqui, ó, /native, tá? Passando /native, ele vai identificar automaticamente todos os meus componentes do React Native, tá? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou criar primeiro um container global, como eu falei para vocês, antes de mexer nesse arquivo de style, deixa eu fechar essas outras coisas para a gente não ficar meio bagunçado aqui. Eu vou criar aqui dentro do meu styles um arquivo também chamado index.js e dentro dele eu vou só importar o styled from styled components /native e eu vou criar uma constante, já vou exportar ela, export const chamada container, né? Styled. Você vê que ele traz aqui, ó, todos os componentes que o React Native me dispõe. Então todos estão aqui. E aí eu vou utilizar nesse caso uma view. Opa, view, tá? Adicionado styled.view, o styled component, todo o CSS nele é escrito dentro dessa crase aqui. Não sei se o nome é esse, tá? Mas vou chamar de crase. Então, tudo o que a gente quiser escrever de CSS, a gente escreve dentro dessa crase. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um flex 1, né, que eu quero dizer que eu quero ocupar todo o espaço visível da minha tela. Então, o React Native, por padrão, ele trabalha com flexbox, tá? Então, a gente vai usar flexbox para tudo. E eu quero dizer que ele vai ter um background color. Ó, você vê que já está aqui, ó, já está autocompletando para mim todo o meu CSS. Então ele vai ter um background color 2C, 3E, 50, tá? Beleza. Com isso eu tenho um container, tá? Isso daqui basicamente é o que a gente vai fazer. Eu poderia ter diversos componentes aqui que poderiam ser usados em tudo que é lugar da minha aplicação, mas nessa aplicação, por ser simples, a gente só vai utilizar esse. Eu estou mostrando o conceito de separar as coisas justamente para quando for pegar uma aplicação maior, a gente já ter essa coisa de separar realmente. Beleza. Eu vou voltar aqui para o nosso arquivo index da página inicial. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou separar em global styles aqui e local styles. Por quê? Global é o que a gente criar dentro daquele arquivo style global que a gente fez. Então eu posso importar aquele container que a gente criou, basicamente indo até a pasta styles e só, que ele já está com index. E aqui, se eu começar a digitar, ele já vai autocompletar para mim o nome do meu componente, né? Então eu criei só o container. O que eu vou fazer agora é substituir a minha view por esse container. Ó, você vê que ele já mudou a cor. Certo? Beleza. E local styles eu vou utilizar para importar todos os meus componentes criados, estilizados, que vão ser usados somente nessa screen, somente nessa tela. Então eu importo ele do meu arquivo styles que eu criei dentro do mesmo nível de pasta. Tá? Eu não vou utilizar mais aqui o... Na verdade eu vou utilizar... Não vou mais utilizar esse view, eu vou remover ele daqui. Agora, para começar a mexer, eu vou remover esse header que a gente não vai utilizar, tá? A gente vai criar um header nosso personalizado. Então eu vou aqui no meu arquivo de routes e dentro do meu Stack Navigator, deixa eu ver, Stack Navigator tem o Style Screen Options. A propriedade Screen Options, ela nos permite chamar uma propriedade aqui, ó, header shown, tá? Esse header shown, ele é um booleano, então ele é true ou falso. Eu vou passar aqui falso para ele. Isso quer dizer que ele vai remover o header que o React Navigation cria pra gente de todas as telas, tá? Você vê que ele já sumiu. Beleza, a gente não precisa mais mexer nesse arquivo por enquanto, até ter que adicionar uma nova rota, tá? Então, show. Tá, o segundo passo, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um content, né, um content para separar, para não ficar aqui ocupando 100% de width da nossa tela, né? Então esse content eu vou criar ele no style do nosso index, do nosso inicial aqui, tá? Então basicamente eu vou exportar uma constante chamada content, vai ser igual a styled.view também. E o que eu quero com isso? Eu vou fazendo e
eu vou fazendo e adicionando aqui, tá? Só para a gente ter uma visão de o que está acontecendo. Eu vou importar o content. Deixa eu importar o content aqui. Tá. Aí eu vou utilizar esse content aqui. Content. Beleza. Não vai acontecer nada, porque a gente não fez nada com isso, tá? Outra coisa que eu vou criar também aqui. Export const logo. Eu vou criar com o nome logo e ele vai estilizar o componente image do React Native. Image. Aqui, image. Tá. Por enquanto eu também não vou pôr nada aqui, eu só vou importando lá e depois a gente vai estilizando e vendo o que está acontecendo, tá? Então com isso eu posso importar também o image aqui. Image não, logo, foi o nome que eu criei, logo. Eu vou passar esse logo dentro do nosso content. Então, logo. Esse logo é uma imagem, tá? Ele por trás é uma imagem. Então, para a gente passar um arquivo de imagem para dentro dele, eu preciso passar uma propriedade chamada source, tá? A gente vai utilizar ela, source, eu vou deixar ela vazia por enquanto. Provavelmente dá erro, tá? Porque a imagem ele precisa de um source. Eu vou deixar assim só para não mostrar erro. Eu separei aqui umas imagens que a gente vai utilizar, acho que duas. Tá? Eu vou adicionar aqui no projeto, tá? Aqui dentro da minha pasta Assets, eu vou acessar aqui pelo Finder, que é mais... Tá aqui na minha mesa, aula, GitHub Repos, src Assets. Vou colocar uma pastinha Icons e uma pastinha Images, que basicamente vai ter algumas imagens aqui que a gente vai utilizar, tá? Elas já apareceram aqui no projeto. Beleza. Então, agora, como é que eu utilizo a imagem aqui no React Native? Como é que eu faço para utilizar a imagem aqui? A primeira coisa, a gente precisa importar essa imagem. Da mesma forma que a gente importa um componente, a gente vai importar a imagem. Então, eu vou comentar aqui em Images. Eu vou fazer import. Vou dar um nome para essa imagem, tá? Eu vou chamar ela de logo img, que é a imagem que a gente vai usar aqui. Eu vou até a pasta assets da nossa aplicação, images, logo.png, tá? Com isso, eu já posso passar aqui para dentro, ó, a nossa constante logo img. Ó, você vê que ele já vai renderizar o logo do GitHub aqui pra gente. Só que ele tá um tamanho absurdo, né? Ele veio com um tamanho muito grande. Isso a gente vai estilizar dentro do nosso CSS aqui. Então, eu voltando aqui no nosso Styles, aqui na logo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa imagem ela vai ter um tamanho de 80 pixels e um height de 80 pixels também, tá? Ó, você vê que já diminuiu ali, certo? Beleza. Que mais que eu vou dizer? Eu quero que essa imagem... Tá, por enquanto não. Por enquanto é isso. Vamos fazer agora ao content. Vocês percebem, deixa eu abrir o Android aqui, ó. Vocês percebem que no iOS, no caso do iPhone X, que ele tem essa área onde fica mostrando o relógio, o Wi-Fi, celular e a bateria, ele não limita o nosso aplicativo a isso, tá? Então, por padrão, tudo que você fizer no iPhone X, tá? Ele vai pegar essa área e vai preencher também. No Android já é diferente. O Android ele pega tudo que está abaixo da status bar dele, é o aplicativo. Então a status bar ela fica separada do app, tá? No iOS não. A gente vai contornar isso daqui, porque não dá para deixar assim, tá? Então, para fazer isso, eu vou utilizar para ser mais fácil, mais exato, eu vou utilizar uma biblioteca chamada React Native iPhone X Helper. Tá? Então eu vou dar um yarn add React Native iPhone X Helper. Essa biblioteca ela traz para a gente o tamanho exato dessa safe area do iPhone X. Tá? E a gente consegue utilizar ela importando aqui, ó, from React Native iPhone X Helper. Eu vou importar uma função chamada getStatusBarHeight, né? Essa função ela retorna para mim o tamanho exato da safe area da status bar do iPhone, dos iPhones, né? Dos iPhones e do Android também. Nesse caso a gente vai utilizar, tá? Aqui no nosso content.
Porque o nosso content ele vai ser o content principal aqui que vai renderizar toda a nossa logo e o nosso input de search, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para ele afastar no iPhone X isso daqui? Eu vou dar um padding top, aqui no Styled Component, para a gente passar funções ou constantes dentro de um style CSS, a gente utiliza o sifão e chaves, tá? Com isso a gente consegue acessar propriedades do próprio Styled Component, que a gente consegue passar props para dentro do nosso componente estilizado, tá? E a gente consegue passar qualquer constante que foi criada também. Então, para cá eu vou passar o nosso getStatusBar_height. Eu vou passar uma propriedade true aqui para ele pegar exatamente o tamanho da status bar do iPhone. E no final eu vou dizer que é px, tá? Porque ele vai retornar um número. Então se eu deixar aqui somente isso, ele vai funcionar, mas o React Native vai me mandar um warning aqui dizendo que padding top 44, só que não contém unidades, né? Eu preciso dizer qual a unidade que ele está. Então é pixel, tá? Isso daqui não vai mais aparecer e vocês verem que o iPhone X ele desceu o nosso logo, né? Então no Android ele também desceu porque ele pegou aqui o tamanho da status bar do Android e deu um padding no topo do componente pra gente, tá? Tá. Beleza, a gente já tem aqui a nossa logo com o tamanho correto e tal. Só que a gente precisa centralizar isso daqui tudo, né? Todo o nosso content ele vai englobar tanto a logo quanto o nosso input filter, search, quer dizer. Eu quero que isso tudo seja centralizado na tela. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o align items, né? Vai ser center. Ó, já centralizou a nossa logo. Tá? Outra coisa que eu quero fazer também, porque na hora da gente colocar o search, na verdade eu vou fazer o search primeiro, aí a gente já vê como é que isso vai ficar, tá? Para fazer o search eu vou criar um componente, tá? Então eu vou aqui na minha pasta de components, eu vou criar uma pasta chamada search. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo index.js e um arquivo styles.js, tá? Beleza. A mesma coisa, tá? Eu preciso criar aqui uma estrutura React porque é um componente, tá? Então const search é igual error function e dá um export the full search, tá? Aqui eu retorno também. A gente já vai criar as coisas que a gente vai retornar. Vamos começar criando isso. Tá. Vou importar aqui no nosso style do search o styled from styled components /native também, tá? Primeira coisa que eu vou criar, eu preciso de um container um content para esse search. Então eu vou criar ele aqui, ó, export const, eu vou chamar ele de search content é igual a styled.view. Beleza, eu vou importar isso daqui. Eu gosto de comentar tudo, tá? Para ficar mais fácil de achar depois. Então, from, dentro dos meus styles, eu vou importar o search content, tá? E vou simplesmente colocar ele aqui. Tá, beleza, agora eu quero que a gente veja tudo o que vai acontecer. Para isso a gente precisa importar esse componente lá dentro do nosso initial, certo? Eu poderia muito bem só chegar aqui no initial, criar aqui um local components, né, e importar aqui, ó, search input, search input não, só search, né, search from, chegar aqui, ó, acessar a pasta components, ir até a pasta search e usar ele aqui. Isso vai funcionar normal. Só que quando a gente tem vários componentes, pensa que isso daqui vai ficar um monte de import desnecessário, porque, pô, imagina, a gente ter, sei lá, 50 componentes, a gente teria 50 linhas dessa forma, tá? Não é isso que eu quero. O que a gente vai fazer é o de criar um arquivo index dentro da pasta components. Esse arquivo index ele vai ser responsável por importar esses componentes e exportar eles. Então, eu vou importar o search, import search from search,
E aqui eu vou exportar todos os componentes que eu for importando. Então, search. Com isso, para a gente acessar esse componente agora, ao invés de fazer dessa forma, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou chegar só até a pasta Components e vou, dentro de chaves, ó, ele já dá autocomplete, importar search. Se eu tivesse um input, entendeu? E assim por diante. Com isso a gente já consegue usar o search, então eu posso colocar ele aqui, tá? Não vai acontecer nada, porque não tem nada para acontecer no momento. Tá, voltando no componente search, isso daqui eu posso fechar por enquanto. Voltando aqui no search, a gente tem o search content, só que ele não tem style nenhum ainda. Eu vou criar um style para esse search content. O que, que eu quero? Eu quero que ele seja com um width de 100%. Eu quero que ele tenha um flex direction row, ou seja, que seja tudo alinhado em uma linha, né? Todos os elementos que for dentro dele vão ser alinhados à esquerda, à direita, tanto faz. E eu quero que ele tenha um justify content space between, ou seja, se eu tiver dois elementos aqui com o flex direction row, ele vai ficar um do lado do outro. E o space between vai dizer que um tem que ficar do lado esquerdo, o outro tem que ficar do lado direito, tá? E não os dois no centro, porque a gente está usando o align item center aqui. E uma outra coisa, eu quero que o align items dele seja center, para ele ficar centralizado de cima para baixo. Beleza, nesse content é só isso, não vai acontecer nada aqui, tá? O que vai acontecer agora é quando a gente for criar o search input, né, que é o que a gente vai usar realmente, que é um input, que a gente vai imputar os dados, tá? Então, para isso, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar aqui uma constante search input é igual styled. Nesse caso, a gente vai utilizar o componente do React Native chamado text input. Tá? A gente vai estilizar ele, tá? Então, ó, se eu vier aqui no search, importar o search input, colocar aqui dentro, search input, tá? Não vai mostrar nada porque a gente não está dando estilo para ele, mas deixa eu ver aqui, não vai mostrar nada ainda. Vamos lá. Beleza, então agora eu vou criar um estilo para esse search input, tá? O que eu quero? Eu quero que ele tenha um flex 1, para começar, que ele ocupe toda a área visível disponível para ele, na verdade. Eu quero que ele tenha um height de 50 pixels, né? Uma altura de 50 pixels, e quero que o background color dele, seja branco. Então, FF aqui. Tá, olha lá, a gente vê que ele já começou a aparecer ali, né? Só que vocês estão vendo que ele está com 100%, ele está pegando toda a área visível dele. Tá, beleza. Agora, para contornar isso aqui, eu não quero que o nosso search ele preencha toda a área visível. Então, o que eu vou fazer? Lá no nosso index, a gente tem o nosso content, né? A gente tem o nosso content. Esse content, o que eu quero? Eu quero que ele tenha um padding left de 20 pixels, ó, certo? E eu quero que ele tenha um padding right de 20 pixels também, certo? Beleza, e eu quero que ele tenha um padding bottom de 20 pixels. Isso não vai mostrar agora, tá? Mas na hora que for colocar a nossa view a nossa lista aqui, ele vai dar um espaçamento entre o input e a lista, tá? Mas por enquanto no content é só isso que a gente vai fazer. Agora vamos voltar aqui no nosso search. A gente tem um search input, beleza? Vamos continuar renderizando ele aqui, modificando ele. Então, o que eu quero mais aqui é dizer que eu quero as bordas arredondadas, né? Só que eu só quero arredondar bordas do lado esquerdo do nosso input. Então, para isso, a gente tem uma propriedade chamada border radius. Quem vem da web aí também já conhece, tá? Só que o border radius, ele deixaria, um exemplo, se eu usar aqui 5 pixels, ó, ele deixa as 4 cantos arredondados, e não é isso que eu quero. Eu quero arredondar só os cantos da esquerda, tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou utilizar um border top left radius. Opa, ele pegou e completou demais aqui. Tá.
Eu quero que o border top left region ele seja de 5 pixels, ó. Então ele ficou, ele na verdade pegou o bottom, mas a gente pega e coloca o top aqui agora, top left radius também de 5 pixels. Você vê que só o lado de cá ficou arredondado, não o lado de lá não. Por quê? Porque lá a gente vai adicionar um botão, tá? Eu também quero, ó, se a gente vê o nosso marcador aqui de texto, ele ficou bem colado no input. Eu quero que ele esteja um espaçamento, então eu vou dar um padding left nele, padding left de 10 pixels, e vou dar um padding right também, para quando ele chegar no final, ele dá um espaçamento também da nossa caixa. Então também de 10 pixels, ó, vê que ele já separou aqui, tá? E eu quero que a cor do texto renderizado dentro desse input, ela seja uma cor 34495E, tá? Então todo o texto escrito aqui dentro ele vai ficar nessa cor, tá? Beleza? Do nosso input é basicamente isso que a gente vai fazer do input, tá? No lado do CSS. Agora, voltando aqui para o nosso componente, eu quero que esse input ele tenha um placeholder. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem várias propriedades que a gente pode passar aqui para ele. Uma delas é o placeholder. Se a gente for digitando, ele já vai aparecer, ó, placeholder. E eu vou dizer que eu quero aqui, ó, usuário do GitHub. Ó, ele já apareceu aqui pra gente, usuário do GitHub. Tá? Se eu for no Android, tá a mesma coisa, tá? Acho que por enquanto é isso, tá? Eu vou pôr só o placeholder, vamos criar agora o botão. Vamos criar o botão. Então a mesma coisa, eu vou aqui no nosso styles, eu vou criar uma constante chamada search button styled.toAblePast. A gente vai usar um componente chamado toAblePast, que nada mais é do que um botão que informa para o usuário que está sendo clicado, dando uma opacidade nele, tá? Então eu vou usar esse componente do React Native. Eu já vou importar ele aqui, só para a gente ir vendo tudo que a gente está fazendo acontecer, tá? Vou colocar ele aqui, ó, search button. Esse botão, olha o que vai acontecer se eu pegasse e viesse digitar aqui, ó, adicionar. Ó, o React Native ele vai trazer um erro para a gente, por quê? O botão ele precisa de alguma coisa que renderize um texto, tá? Não só ele, tá? Mas qualquer coisa no React Native você não pode escrever texto igual a gente está acostumado na web, que a gente pega uma div e coloca qualquer texto dentro dessa div, tá? Aqui não acontece isso. Então, para a gente escrever um texto para esse botão, a gente precisa criar um outro componente, tá? Que eu vou chamar ele de search button text. Vai ser igual a styled.text, que é o componente que renderiza texto, tá, no React Native. E esse text eu já vou colocar aqui, ele vai ter uma cor branca, tá? Então, um FFFF, pá. E ele vai ter um font weight. Opa, font weight. Sempre está completando errado. Um font weight bold, tá? Eu quero que ele seja negrito. Eu vou importar ele aqui agora, search button text, e vou colocar ele para cá, search button text. Agora sim eu posso colocar um texto aqui, ó, adicionar. Vê que ele já apareceu aqui, ó, adicionar, tá? Só que ainda não está do jeito que eu quero, tá? Então a gente vai modificar o style desse botão. A primeira coisa, eu quero que ele tenha a mesma altura do nosso input, então ele vai ter uns 50 pixels, beleza? Você vê que o texto já subiu ali. Eu quero que ele tenha um padding left de 10 pixels e um padding right de 10 pixels, tá? Ó, beleza? Outra coisa que eu quero é colocar um background nele. Então, background color vai ter 34495E, tá? Opa, acho que eu peguei a cor errada, é 3449, na verdade, não 39. Beleza, é só um pouquinho mais clara do que o fundo, tá? Eu vou também
querer que esse botão ele tenha um border top right radius de 5 pixels, né, para ele arredondar a borda, e o border bottom right radius de 5 pixels também, tá? Além disso, eu quero que todo o conteúdo dentro dele seja alinhado ao centro, tanto da esquerda para a direita quanto de cima para baixo. Então, o Justify Content Center e Align Items Center vai colocar o texto certinho. Agora, se a gente clicar aqui, você vê que ele dá um tom de opacidade justamente para avisar o usuário que esse botão está sendo clicado, tá? É um feedback. Então, a gente já tem aqui o nosso input, o nosso search pronto, tá? O que a gente vai fazer? Eu quero esse search, eu vou digitar, ele não vai salvar isso em lugar nenhum, não está funcionando nada disso daqui ainda, tá? A gente já vai preparar esse componente porque ele vai receber umas propriedades, tá? Então, para receber propriedades num componente, ou eu posso simplesmente chamar props, tá? E aí eu acesso a propriedade dele como props.alguma coisa, tá? Ou da maneira que eu gosto de fazer, que é desestruturar todas as propriedades já, eu simplesmente abro chaves aqui e pego todas as propriedades que viriam na props, que aí eu posso usar elas sem precisar instanciar o props, tá? Então a gente vai receber duas propriedades nesse componente. Uma delas vai se chamar onChained, duas não, são três na verdade. A outra vai se chamar value e a outra handle search. Tá? Essas são as três propriedades que a gente vai utilizar. E como que a gente vai utilizar isso? Tá? O onChained a gente vai usar para salvar o que está sendo digitado no nosso input. Então, aqui, ó, se a gente vir onChained text, tá? O React Native para você salvar dados do input é onChained text. E basicamente eu vou passar para dentro do onChained text essa função que eu estou recebendo onChained, tá? Além dela, a gente vai ter o value também, tá? Que é para mostrar o que está sendo inserido. Então, a gente pega e passa justamente o value aqui para dentro também. A última, que é a handle search, ela vai ser uma função que vai ser disparada quando der um toque no botão, tá? Quando o onPress do botão for apertado. Então, a gente vai chamar aqui no search button a propriedade onPress, tá? Ou seja, quando pressionado, executa a função handle search, tá? Beleza, com isso o nosso componente search já está pronto para receber essas propriedades e pronto para ser usado, tá? A gente não vai mais mexer aqui por enquanto, acho que não vai mais mexer aqui, eu vou fechar ele, tá? Eu vou fechar o style dele também. Eu vou voltar aqui no nosso index e no style do nosso index eu vou mexer umas coisas na logo. Tá? Você vê que a logo ela ficou junta aqui, eu não quero isso, então eu quero dar um margin bottom de 20 pixels nessa logo, tá? Só para separar um pouco, beleza? Você vê que no Android aqui tá a mesma coisa já também funcionando. Show. Agora o que a gente vai fazer, agora é a nossa flat list, tá? Que aonde que os nossos itens vão ser renderizados. Só que eu já quero fazer essa flat list já comunicando com a nossa API, tá? Então aí a gente já vai entrar um pouco com a configuração da nossa API, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ir aqui no Services, eu vou criar um arquivo chamado api.js, tá? A gente vai utilizar uma lib chamada Axios, que para quem vem do React, da web aí também utiliza, é a mesma coisa para comunicação HTTP, tá? Então eu vou instalar essa lib aqui, no meu terminal eu vou dar o comando yarn add axios. Beleza, já instalou. Agora aqui no meu api.ts eu vou importar o axios from axios. É a mesma coisa da web, tá? Vou criar uma constante api é igual a axios.create. E dentro desse create, eu vou passar somente a propriedade base URL. Então, essa base URL basicamente vai ser a URL da API do GitHub. Então, git
github.com. E aí eu dou um export default na API. Tá, basicamente é isso, tá? Com isso a gente já consegue acessar todos os endpoints necessários da API do GitHub. Eu não vou mais mexer nesse arquivo, então eu vou fechar ele aqui. E aqui voltando na nossa initial, o que eu vou fazer? Eu vou importar, a primeira coisa, eu vou importar aqui do React Native, from React Native, um componente chamado FlatList, tá? FlatList, beleza? E vou importar também, que a gente acabou de criar, o nosso API from, vou até a pasta services, services /API, beleza? E agora como é que a gente faz para salvar, onde é que a gente vai salvar os dados digitados para a gente enviar para a API do GitHub e trazer os dados retornados da API, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o React Hooks agora para utilizar tanto o UseEffect quanto o UseState. Quem já conhece aí o React Hooks vai estar familiarizado, tá? Mesmo que seja da web é a mesma coisa. Então eu vou importar aqui do React o UseState e vou importar o UseEffect que a gente vai utilizar daqui a pouco também, tá? Com o UseState eu vou criar primeiro o estado do search, tá? Então eu vou criar aqui uma constante, o UseEffect igual UseState. Vou deixar ele como sendo uma string vazia, tá? Ele espera duas propriedades, tá? Ele espera a nossa constante que vai armazenar o valor, então eu vou chamar ela de search, e uma função que vai setar esse valor, então set search, tá? Eu costumo manter esse padrão. E para onde que a gente vai passar isso? Lembra do componente search que a gente criou? Ele recebe algumas propriedades, né? Então, se eu der um Ctrl espaço, você vê que ele vai trazer aqui para mim, ó, handle search, onChange e value. Aí são as três propriedades que ele está esperando receber. A primeira que a gente vai usar é o onChange, tá? Então, o que eu vou passar para dentro do onChange? Eu vou passar basicamente a função setSearch, que é a função que vai setar o que o usuário está sendo digitado, o que o usuário está digitando dentro do meu estado, do estado do meu componente, tá? No value, eu vou passar o valor que está sendo armazenado, ou seja, o search, tá? E no handle search, a gente precisa passar uma função que vai ser executada quando o botão adicionar for clicado, tá? Essa função a gente vai criar daqui a pouco, tá? Basicamente eu estou passando esses valores, então provavelmente ó, ele já está digitando. Eu vou até abrir um modo debug. Para abrir o modo debug aqui no React Native, você pode pressionar Command D no Mac, né, ou Ctrl D no Windows. No caso do Android, no Windows não, que no Windows não dá para rodar o iPhone. Mas no caso do Android é Ctrl M, tá? Ou Command M. Então eu vou habilitar o modo debug. O modo debug ele vai abrir para mim aqui, ó, no Google Chrome, o React Native Debugger. Eu vou inspecionar elemento, vou em console, ele vai trazer todo o debug da aplicação aqui para mim. Então, eu posso mostrar aqui, se eu for digitando, não vai mostrar nada porque eu preciso adicionar um console log. Tá, console.log, se eu der um console.log no search, ó, e eu for digitando aqui, ó, vê que ele vai aparecendo tudo que eu estou digitando aqui. Então quer dizer que ele já está salvando tudo que o usuário digita dentro do estado do componente, tá? Beleza, até aí tudo tranquilo. Eu vou apagar isso daqui. O que a gente vai fazer agora, eu preciso pegar o que está sendo digitado quando o usuário clicar, bater na API do GitHub e retornar os dados, certo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou criar uma função const handle, eu vou chamar ela de handle search user, né, para buscar o usuário. Essa função ela vai ser assíncrona, tá? Porque eu preciso esperar o retorno da API do GitHub para depois realizar uma determinada ação. E aí dentro dela eu vou chamar um try catch. Eu vou fazer dentro de um bloco try catch.
Tá, show. E quando que essa função vai ser executada? Ela vai ser executada quando o botão adicionar for pressionado. Para isso eu tenho que usar aquela propriedade handle search e passar para dentro dela a nossa função que a gente acabou de criar, tá? Que basicamente é a nossa handle search user. Então, basicamente, quando esse botão for pressionado, ele vai executar essa função aqui. A gente pode fazer um teste disso só colocando um alert, tá? E quando eu pressionar o botão, o alert vai ser exibido. Beleza? Vamos lá. Voltando para o try catch, o que vai acontecer? Quando o usuário clicar, eu quero que ele bata na API do GitHub, certo? Eu quero que ele bata na API do GitHub e pegue o que foi digitado pelo usuário, verifique se existe algum usuário lá na API com esse dado informado e retorna o usuário ou retorna um erro dizendo que não existe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante chamada response, vai ser igual a await, né? Ou seja, aguarde isso daqui para executar a próxima tarefa, tá? API, que é a API que a gente importou aqui em cima, tá? API.get, aí eu tenho acesso a todos os métodos, get, post, delete e update ou put, né? Então, API.get, eu vou usar a crase aqui porque eu quero passar eu quero unir o endpoint com a propriedade que o usuário digitou. Então, o endpoint para a gente buscar usuários no GitHub é /users, tá? Então, /users, eu vou usar aqui um template string, tá? E vou passar o search, que é o que o usuário está digitando. Então, tudo que o usuário digitou que salvar no estado do componente vai ser passado para cá quando ele clicar no botão e, através do que ele digitou, vai ser verificado na users do GitHub se existe algum usuário como informado, tá? Se a gente der um console.log aqui no nosso response e digitar algum usuário, Júlio Augusto S, clicar em adicionar, deixa eu ver por quê. Por que ele não executou? Response API get user search. Tá, deixa eu dar um console no erro também, porque pode ser que ele esteja retornando um error. Então, error.response. Adicionar. Tá, beleza, não, ele demorou um pouquinho, mas ele respondeu aqui, tá? Então, aí ele traz para mim todos os dados, ó. Tá aqui, ó, os dados do meu usuário do GitHub. Beleza? Então, beleza, a gente já está batendo na API do GitHub, já está retornando os dados, tudo certinho. Mas aonde que a gente vai salvar esses dados quando eles forem retornados? Para isso eu vou criar um novo estado aqui, tá? Const users e set users é igual use state e é um array vazio, tá? Então ele vai iniciar como um array vazio porque eu vou armazenar vários usuários dentro desse array, tá? Beleza, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer primeiro? Além de salvar esses usuários no meu estado do componente, eu quero persistir os dados desses usuários, eu quero que eles mantenham salvo na minha aplicação. Para isso a gente vai utilizar o banco de dados local do dispositivo, tá? Que no React Native ele é chamado de Async Storage, mas ele usa as storages nativas, tá? Então, para isso a gente precisa instalar uma lib, porque o React Native ele tirou do core essa biblioteca, ele tirou do core, tá? Ele extraiu e criou uma biblioteca à parte, porque ele tá deixando, o Facebook está deixando o core do React Native cada vez mais limpo, tá? Só com as coisas necessárias para rodar o framework mesmo. Então a gente precisa instalar uma lib chamada React Native Community /async storage, tá? Então yarn add e a gente vai instalar ela. Ela é uma biblioteca nativa, tá? Então a gente vai precisar fazer a instalação do CocoaPods no iOS e buildar os projetos novamente. Tanto o Android quanto o iOS vai ter que ser buildado novamente.
demora um pouquinho aí para instalar. Não sei se a minha internet também não está muito boa hoje. Beleza, instalou. Eu vou fazer aqui, ó, cd iOS, vou dar um pod install. Show, o iOS já foi. O que eu preciso fazer agora é só rodar o projeto novamente, tá? Yarn iOS, Yarn Android. Beleza. Android, o iOS já foi, eu vou rodar no Android também, pra gente manter os dois certinho. Show, tá rodando. Beleza, com isso a gente já tem acesso aí ao banco de dados local dos aparelhos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero criar, eu vou criar um novo serviço, vou criar um serviço chamado Storage. Eu vou separar duas funções dentro dele que a gente vai usar aí para manipular o storage do aparelho. Então, dentro dele eu vou importar aqui o async storage from arroba React Native Community async storage. Tá? A primeira função eu vou chamar ela de save in storage. Ela vai ser uma função assíncrona, porque o async storage ele é assíncrono, tá? Então, o que eu vou receber, tá? Essa função ela vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro que ela vai receber vai ser um key, eu vou chamar de key, tá? E o segundo é o data, tá? Então é a chave e o valor. O async storage basicamente ele é um banco de dados que armazena chave e valor, tá? Então a gente consegue armazenar qualquer coisa dentro dele em formato de string, tá? A gente vai ver isso na prática. O que eu quero? Só que eu quero armazenar um array de objetos dentro desse banco de dados. Eu quero armazenar todos os meus usuários, tá? Então é um array de objetos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar aqui uma constante chamada array_data. Ela vai ser igual JSON.stringify, né? Eu quero transformar tudo isso em string, todo o meu array de objetos em string, tá? Então, JSON stringify e vou passar o meu data para dentro dele, certo? E aí, eu quero retornar return await, né, para aguardar o async storage fazer essa inserção e depois me retornar o resultado, né? Então, async storage.setItem e eu vou passar o key, né, que é o key que eu estou criando, é a chave do item que vai salvar no banco, e vou passar o array data aqui. Então com isso a gente vai estar salvando aí o nosso array de objetos dentro do nosso banco local, tá? Uma outra função que eu vou criar aqui é o get storage, que além de salvar storage, a gente também quer pegar os dados desse banco. Então, e para isso eu só preciso receber um parâmetro, que é o key dele, né, a chave dele, e vou retornar await async storage.getItem passando o key. Com isso ele vai acessar o banco de dados, vai pegar o key, comparar e retornar os dados referente a essa chave, tá? Beleza, é a única coisa que a gente vai fazer nesse arquivo de storage, tá? A gente agora vai importar essas duas funções dentro do nosso componente e vamos utilizar lá, tá? Então a gente pode voltar no nosso componente initial. Agora eu vou importar essas duas funções que a gente acabou de criar aqui, import save in storage e get storage from. Eu vou até a pasta services e storage. Beleza, já tenho acesso às duas funções, tá? Tá, e agora, como é que eu faço para salvar isso no banco de dados? O que eu preciso fazer? Eu acho que eu vou mostrar aqui primeiro. Vamos adicionar um flat list, só para mostrar uma coisa e mostrando como que vai ser feito. Então aqui, ó, abaixo do meu content, eu vou adicionar o componente flat list que a gente importou lá em cima. E aí eu preciso passar algumas propriedades para ele. A primeira é o data, tá?
O data é um array, então o array que a gente tem de usuários é o nosso users, certo? Beleza, nosso users. O flatlist ele precisa de um keystructor também, né? Uma propriedade chamada keystructor, né? O que eu quero? Eu vou dizer que é user, e esse keystructor ele precisa ser uma string, tá? Então eu vou transformar aqui como o user ID retornado pelo GitHub ele é numérico, eu vou transformar ele numa string só passando aqui essa string, tá? Então user.id eu vou usar como a chave principal da minha lista. Cada item vai ter um aqui principal, então um unique key, né? E essa unique key vai ser o ID do usuário, tá? E a última coisa que é obrigatório aqui no nosso flatlist é o render item, tá? Eu preciso dizer o que eu vou renderizar dentro dessa lista. E aí eu vou desestruturar tudo que está sendo mapeado, que basicamente a lista ela mapeia um array e retorna os itens dos objetos desse array para a gente. Tá? Então eu vou desestruturar esse array e vou retornar tudo em um item. Show, aqui, show. E aqui o que eu quiser renderizar aqui, ele vai renderizar. Então se eu vier aqui no React Native, vou pegar um text, só para a gente testar. E vou renderizar esse text aqui, retornando o nome do usuário. Então, item. Se não me engano é item.login. Não, eu vou retornar o login. Item.login. Tá. Quando a gente adicionar só para a gente ver funcionando isso aqui, ó, quando ele retornar alguma coisa da API do GitHub, eu vou setar aqui no nosso users response.data. Pra gente ver. Então agora se eu buscar aqui, ó, Júlio Augusto S. Opa, deu um erro. Deixa eu ver como é que ele retornou o response data, só para ver se eu não estou pegando errado. Response.data. Tá, é porque esse data ele iniciou, eu estou iniciando ele aqui como um array. Eu vou iniciar como um objeto vazio para ver aqui, só para a gente fazer um teste. Não continua dando erro. Virtualize. Index tá. Tá, entendi. Keystructor index. Tá dizendo que o index ele não é um número. Tá, index não é um número. User.id, tá? Tá, vamos fazer da maneira correta então logo. Depois a gente volta renderizando isso daqui tudo certinho. Tá, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Eu já tenho o nosso response. Eu quero armazenar tanto no nosso banco quanto no nosso user. Deixa eu fazer um teste aqui. Set users. Eu vou deixar ele como um array. E pegar aqui users response.data. Deixa eu ver uma coisa. Se há algum erro no próprio... Tá, não, beleza, funcionou. É porque eu não estava pegando o array anterior. Os dados do array eu estava substituindo tudo, por isso estava dando erro. Mas está aqui, ó. Ele trouxe pra gente já salvou no nosso estado aqui o nosso users, tá? Mas isso daqui, basicamente o que eu fiz? Eu executei a função setUsers, criando um array, peguei os dados do array atual, né, do estado atual, todo o estado atual que estava, no caso aqui era um array vazio, mas ele pegou tudo que tinha, ou nada, e adicionou o response que a gente pesquisou, né? Ele adicionou um novo objeto dentro desse array que é o response que veio da API do GitHub, tá? Então basicamente isso que foi feito. Só que eu quero salvar isso no nosso banco de dados também, né?
Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente precisa verificar se no nosso banco de dados já existe alguns usuários salvos, porque senão toda vez que eu for salvando, ele vai substituir todos os usuários que tem lá, e não é isso que eu quero, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai filtrar aqui, ó, eu vou criar uma constante chamada find users, e vou usar o JSON.parse await. Aí eu vou chamar o get storage, né, que é a função que a gente criou lá no nosso storages, e vou passar a chave users, que é a chave que eu vou usar aqui para o nosso para identificar o nosso banco local. Tá? Ponto filter value.login for igual a response.data.login. Tá? O que eu estou fazendo? Eu não quero também adicionar usuários duplicados na minha lista, né? Se por um acaso eu já adicionei o meu usuário, se eu tentar adicionar de novo, ele vai, ó, o que ele vai fazer, ó, ele vai adicionar quantas vezes for preciso, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma validação dizendo que não é para ele adicionar o meu usuário várias vezes, tá? Então isso que a gente vai fazer aqui. Tá? A gente está filtrando os usuários que já estão salvos no nosso Sync Storage, a gente ainda não tem nada, tá? Mas a gente está filtrando isso, e se existir o usuário que foi retornado aqui já adicionado no nosso banco de dados, a gente não vai permitir que ele seja adicionado novamente, tá? Então, ponto filter, beleza, o filter vai retornar um novo, ele está fazendo uma verificação em um array, ele vai retornar um novo array com os itens encontrados. O que eu vou fazer, eu vou fazer uma condição if find users.length, eu vou contar esse array, se esse array for maior do que 0, ele vai executar uma determinada coisa, se não ele executa outra, tá? Beleza, aqui, se o array ele for maior do que 0, ou seja, se já existir um usuário adicionado no nosso banco, ele simplesmente vai exibir um alert pra gente. A gente vai criar um alert depois, um componente alert, né? Mas eu vou colocar aqui só pra gente ir testando por enquanto, né? Colocar um alert comum, usuário já cadastrado. Beleza. Se não existir, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa função setUsers aqui para dentro, tá? Que a gente vai pegar os dados do estado atual e adicionar o dado retornado novo, um novo objeto junto, e eu vou salvar isso no nosso save in storage, tá? Com aqui users, e vou passar a mesma coisa aqui para dentro, users response.data. Tá? Por que eu salvo nos dois lugares? Porque quando o aplicativo for fechado e aberto novamente, esse estado vai iniciar sempre como um array vazio, tá? Ele não persiste. Só que eu preciso dele para fazer manipulações aqui dentro do componente enquanto eu estou utilizando o componente, tá? Mas eu salvando no meu local storage, quando eu posso fechar o aplicativo, quando eu abrir de novo, todos os dados vão estar aqui da mesma forma, tá? Beleza. Quando eu concluir a ação de salvar os dados, eu quero que o nosso input ele seja limpo. Então eu vou dar um set search e vou passar aqui uma string vazia, tá? Novamente, só para ele limpar toda vez que a nossa ação for concluída com sucesso, tá? Ele está nos mostrando um erro aqui porque o nosso item de renderização ele precisa de uma chave principal, uma chave única, né, um ID único. Só que eu não vou passar aqui porque a gente vai criar agora toda a interface da nossa lista, tá? Beleza, agora a gente vai aqui para o nosso arquivo de style do nosso initial. Desculpa. A gente vai aqui para o nosso arquivo de style. Eu vou criar aqui no nosso arquivo de style do initial, eu vou criar 3 componentes. Um deles vai ser o user item, vai ser igual a styled. Ele vai ser um tooltable passed, tá? Vai ser um botão. Opa, aqui é export const.
export const. Eu vou ter também o user avatar, porque eu quero mostrar o avatar do usuário, né? User avatar, vai ser uma imagem. E eu vou criar também um chamado const user text, só para a gente exibir os textos necessários, tá? Esse user text vai ser legal porque a gente vai passar propriedades para dentro do style components. Beleza, com isso eu posso vir aqui e aqui no meu local styles eu posso importar aqui o user item, user avatar e user text. Show. Eu vou apagar isso aqui. O que a gente vai fazer? User item vai ser o item principal. Tá? Dentro dele a gente vai ter um user avatar. Tá? O avatar é uma imagem, a gente vai ter que passar um search para ele. Tá? E a gente vai ter um user text. E eu quero também um outro user text aqui, que a gente vai renderizar o login do usuário e a biografia do usuário, tá? Beleza. Deixa eu passar o search só para ele não dar erro aqui. Search. Tá, nada vai acontecer, tá? A primeira coisa, para ele parar de dar aquele warning amarelo, a gente precisa adicionar uma chave aqui no nosso user item. Então eu vou passar aqui key é igual a item.id. To children, deixa eu ver aqui. Ah tá, ele tá reclamando porque tem a mesma chave, tá? Porque eu adicionei vários usuários meus, né? Ele tem a mesma chave. Tá, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu quero, sei lá, adicionar aqui o avatar do usuário. Então, para adicionar o avatar do usuário aqui no Source, como a gente vai mexer com uma imagem que ela está vindo de uma URL, está vindo de uma API, a gente precisa passar chaves duas vezes, tá? Aí eu vou dizer que eu quero uma URI e item.avatar URL, que é do jeito que a API do GitHub retorna pra gente, tá? Beleza? Provavelmente ele não vai mostrar nada porque não tem tamanho definido, tá? Mas aqui a gente vai colocando, depois a gente vai mexendo lá e manipulando. Tá? Aqui no primeiro text, eu vou adicionar um item.login. Eu quero mostrar o usuário do cara no GitHub. E por último, o item.bio, que é a biografia do cara. Ó. Você vê que ele já trouxe aqui pra mim, ó, todo repetido, né, porque é o mesmo usuário. Tá. Agora a gente vai estilizar isso, para ver isso acontecendo de verdade. O primeiro que eu vou estilizar é o user item. Então eu vou dizer que ele tem um width de 100%. Eu vou dizer que ele tem um mínimo height de 100 pixels, tá? Porque eu quero que o mínimo seja 100, mas se ele precisar, ele cresce automaticamente, tá? Ó, já vai mudando ali. Eu quero que o background color disso aqui seja o 34495E. Ó, certo? Eu quero também que ele tenha um margin top de 5 pixels, tá? Para ele ter um espaçamento entre os itens. E eu quero que ele tenha um margin bottom de 5 pixels, tá? Além disso, eu também quero que ele tenha um padding. Eu quero que ele tenha um padding total em todos os lados de 10 pixels, tá? Beleza? Eu quero que todos os elementos sejam centralizados também. Então, justify content center e align items center, tá? Então vai ficar tudo centralizado. Beleza? Aqui nesse user item é basicamente isso. Agora vamos mexer no avatar, tá? O avatar eu vou dizer que ele tem 80 pixels de largura e 80 pixels de altura, tá? Beleza, eu acho que eu digitei alguma coisa errada porque não está trazendo o meu avatar. Deixa eu ver. Avatar. Item. Avatar URL. É estranho que está certo. User avatar.
Style Image. Ah tá, agora trouxe, é que ele estava demorando a carregar. Tá, show de bola. Tá, e eu quero que essa imagem ela seja redonda. Então eu vou dar um border radius de 50 pixels aqui, tá, para ela ficar redonda. Eu ainda quero que essa imagem ela tenha uma borda em volta dela. Então eu vou dar um border width de 4 pixels. Opa, não pegou, 4 pixels. E quero que essa borda ela tenha uma cor que é o 2C 3E50, tá? Beleza, só para dar uma diferenciada ali. E por último a gente vai mexer nos nossos texts, tá? Esses texts eu vou receber propriedades nele. Então, o que isso quer dizer? Ó? Eu vou ter um font size. Eu poderia simplesmente chegar aqui e colocar aqui 30 pixels, tá? Ó. Só que eu quero receber props, porque eu quero reutilizar esse componente várias vezes, só que com propriedades diferentes. Então, para isso, eu uso aqui o sifão, chaves. Eu poderia simplesmente pegar aqui o props e acessar no styled components props.size, que é a propriedade que eu quero criar, tá? Só que eu não quero fazer isso, eu não quero ficar usando props. Eu quero desestruturar tudo o que vier de dentro de props. Então eu desestruturo aqui com chaves, pego diretamente o size e passo o size aqui diretamente, tá? Se o size não for passado, eu quero que o valor padrão da minha fonte seja 14 pixels, tá? Então, 14px. Beleza, com isso a gente já tem aqui o nosso size. Se eu vier aqui, primeiro no primeiro text, né, que é o login, eu quero que o text dele seja maior. Então eu posso simplesmente passar o size, que é a propriedade que a gente criou lá dentro, e passo 16 aqui. Ó, ele já vai aumentar automaticamente ali. Tá? Outra propriedade que a gente vai criar aqui é do font weight. Então font weight é a mesma coisa, tá? Eu vou desestruturar, vou chamar ela de bold. Isso vai ser um booleano. Então, se bold for true, aqui ó, bold, eu vou fazer um if ternário aqui dentro, tá? Então, se bold for true, ele vai retornar bold. Se não, ele retorna normal, tá? Beleza? O color disso daqui, eu vou deixar uma cor EC F0 F1, é um cinza um pouco clarinho, e vou dar um padding de 5 pixels aqui nos textos, tá? Então, ó, já mudou, tá? Ele não tá bold aqui no negócio ainda, no nosso login, porque eu preciso passar a propriedade bold aqui se eu quero que ela fique, tá? Então, beleza, agora já tá bold, tá certo? E basicamente é isso, a nossa renderização da nossa lista, tá? Beleza? Tá, agora uma coisinha. Se vocês repararem, quando chega no final da lista, essa areazinha do iPhone X que serve para manipular a janela aqui, ó, do aplicativo, ela vai ficar em cima de algumas coisas, tá? Isso eu costumo contornar. Aqui o nosso flatlist ele tem uma propriedade chamada Container Style, tá? A gente consegue mexer no container dessa lista. E para isso, o que eu vou fazer? Aquela biblioteca que a gente instalou, eu vou importar aqui, ó, da React Native iPhone React Native iPhone X Helper. Eu vou importar uma outra função dele que é o get bottom space, tá? Que justamente identifica o tamanho dessa safe area aqui do bottom do iPhone X, tá? E aí eu vou passar aqui para dentro um padding bottom, que vai, basicamente eu vou passar um get bottom space aqui. Então, com isso, a nossa lista, ó, quando chegar no final da lista, ele vai dar um espaçamento para não deixar esse itemzinho aqui do iPhone X cobrir o meu elemento, tá? Então, beleza, com isso a gente já tem a nossa lista pronta, beleza? Se a gente quiser também, a gente consegue esconder esse scroll bar aqui, que fica meio parecendo web, tá? Eu não gosto de usar ela, então a gente consegue esconder ela também, tá? Basicamente, deixa eu lembrar, scroll show, a propriedade é show vertical, aqui ó, show vertical scroll indicator, a gente passa um false, tá? Ele vai sumir com essa indicação,
aí fica mais com cara de aplicativo, tá? Beleza, tá. A nossa lista tá pronta. A gente basicamente não vai mexer nada aqui agora. O que a gente vai fazer agora é verificar se os nossos dados estão sendo salvos, né, realmente no nosso banco local. Se eu der um refresh aqui, você vê que ele não salvou nada, né? Agora, o que eu falei, eu dei um refresh na aplicação, ele sumiu tudo que eu tinha salvo no meu estado, tá? Se eu salvar a partir de agora, ele já vai salvar no meu Async Storage. Porém, eu não vou conseguir ter acesso a isso ainda. Então, ó, um exemplo, se eu pegar e adicionar aqui de novo o meu usuário, ele retornou um undefined ali. Deixa eu ver aqui se ele está retornando algum erro da API do GitHub. Tá. Cannot read property filter. Tá, pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Ah, tá. É basicamente porque a gente não tem nada no nosso salvo no nosso Sync Storage, ele vai dar esse erro. Eu vou tá, não, vamos fazer o seguinte, vamos seguir já para a parte de verificar se existem dados na Sync Storage. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: toda vez que a gente carregar o componente, então toda vez que o componente ele for montado, ele vai precisar verificar se existem dados salvos no nosso banco de dados local. Tá? Se existir, a gente vai setar esses dados no nosso estado do componente. Tá? Então, para isso, o que eu vou usar? Eu vou utilizar um useEffect. Tá? O useEffect ele aceita uma função. Então, é uma arrow function aqui. E, como segundo parâmetro, eu vou passar um array vazio, que eu quero dizer que eu só quero executar esse useEffect. Tudo que estiver dentro desse bloco de useEffect, eu quero executar somente uma vez quando o componente for montado. Tá? Agora, para executar dentro desse useEffect, eu vou criar uma função à parte, porque eu quero uma função assíncrona e eu não posso simplesmente dizer aqui no useEffect passar async e tentar usar aqui, ele não deixa, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui uma função, vou criar uma função chamada find users in storage, ou seja, buscar todos os usuários da storage aqui. Tá? Ela vai ser uma função assíncrona, tá? Eu vou criar uma constante find users igual await get storage e vou passar a nossa chave users aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse find users ele é diferente de undefined, tá? Então eu poderia simplesmente fazer isso aqui, find users for diferente de undefined, tá? Mas ao invés de fazer isso, o que eu faço para verificar se ele é undefined, mais fácil, simplesmente eu passo duas exclamações aqui, ele vai retornar para mim um true ou false, se esse find users é undefined ou não, tá? Se ele não for undefined, que é o que eu estou dizendo aqui, se não for undefined, se eu quiser verificar se é undefined, eu passo só um, tá? Ou undefined, ou nulo, ou se for no caso da string vazio, tá? Então, se ele não for undefined, eu vou dar um set users JSON.parse, que eu tenho que parsear tudo que está em string, que é retornado do meu banco em string, eu parseio para JSON de novo, tá? Então, find users. Beleza. E com isso, eu vou executar essa função find users in storage dentro do meu useEffect, tá? Então, toda vez que o meu componente for montado, ele vai executar essa função, verificar se existem dados salvos no meu storage e setar esses dados no meu status do meu componente, tá? Beleza. Com isso, provavelmente, não é para dar erro, mas vamos ver, né? Se eu tentar buscar um usuário agora novamente, ele provavelmente tem que me permitir. Então, Júlio Augusto S. Deixa eu ver se ele vai retornar. Ele ainda continua retornando erro no meu filter. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver. JSON parse await get storage users